Pastor Johnny é lá da igreja Verdade e Vida de São Paulo. Ele vai se apresentar melhor. Vem cá, pastor. Aplaudir a Jesus pela vida dele. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, obrigado pela vida do teu servo que se dispôs, Senhor, a te servir nessa localidade. Como igreja nós o recebemos no caráter ministerial que o Senhor confiou a ele. Meu Deus, e nos abrimos como igreja para entender as medidas do Senhor, os planos do Senhor. Guarde sua saúde física, emocional, espiritual, sua casa, seu ministério. Guarde a igreja ali em São Paulo. E nos abrimos para tudo que o Senhor quer e tem para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Eu conheço o pastor Mateus há tão pouco tempo, mas meu coração se conectou ao dele e eu só acho que ele é louco de me trazer aqui. Pastor Pedro, obrigado pela oportunidade. Ouço muito falar do Senhor há anos, através da vida do apóstolo Djalma e de toda a obra que já foi feita em todo o mundo, e sou muito grato pela sua vida. Honro homens como o Senhor e creio no chamado que Ele tem para a sua vida e para a sua casa. Obrigado à igreja por me receber. Amém? Eu queria cantar uma música com você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, és fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Diga, és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Tu és da bondade de um Deus fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me Rendo a ti, te dou o meu ser. entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua
bondade me seguirá. me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Diga mais uma vez isso, tua bondade. bondade me seguirá, Senhor. Oh, eu sei que me seguirá. Me seguirá, Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Obrigado, Senhor, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos para sempre na tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite desse altar foi liberada uma palavra, dentre as muitas palavras, que diz que nossas raízes seriam mais profundas. E a hora que essa palavra estava sendo liberada, eu vi que muitos ventos já sopraram sobre esta casa, sobre esse ministério. E onde nós enxergávamos vergonha e dor, o Senhor enxergava raízes se aprofundando na terra, para que uma árvore frondosa se levantasse nesse tempo. Uma árvore que daria frutos nas 12 estações, para um povo faminto, cansado. Uma árvore que daria sombra àqueles que estão sendo queimados e castigados pela força do sol da vida. E é isso que eu profetizo sobre esta casa, que esta árvore comece a crescer e a dar os seus frutos nesse ano, em nome de Jesus. Que a tua glória se manifeste e que os meus irmãos desfrutem dos melhores dias das suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite aqui, encarregado de compartilhar com você a palavra, eu pretendo ser muito direto com você. Esse tema sobre as medidas, o Senhor ele fala comigo que não é só uma questão de medidas, mas é uma questão de excelência na aplicação de todas as medidas. E o Senhor me faz enxergar a construção de uma casa. Muitas pessoas, elas pegam os materiais, as medidas de uma construção, e elas vão colocando tijolos e vão preparando todas as coisas e vão construindo. Mas muitas vezes nós não nos importamos com a qualidade do material que nós usamos. E a Bíblia fala que algumas pessoas elas edificam com palha, feno, madeira, coisas que facilmente vão perecer com as intempéries da vida. Mas tem pessoas que elas edificam com ouro, prata e pedras preciosas. E não sei se você sabe, mas a historinha dos 3 porquinhos e do lobo mau, ela foi inspirada nessa palavra de Deus, trazendo uma consciência numa geração de crianças, de que elas não podem construir com qualquer material, mas elas precisam construir
com material que vai permanecer quando vier o vento, quando vier a chuva, quando vierem as dificuldades. Mas outra coisa que o Espírito fala para mim, que quando nós pensamos nas medidas de Deus e na qualidade dos materiais usados para a aplicação das medidas de Deus, nós não podemos negligenciar que precisa ter precisão e alinhamento no que nós fazemos. Você está ouvindo? Você pode construir com material bom ou ruim, uma casa torta ou uma casa reta. Uma casa que vai cumprir a sua função na terra. Eu li aqui que aqui é uma igreja que valoriza a família. E dentro do campo de edificação de uma casa, de uma família, você precisa entender as medidas, escolher o material e construir com alinhamento, com excelência. Amém? Você está disposto? Alguém está disposto aqui nessa noite a fazer uma mudança radical na sua vida nesse ano? Porque se nós queremos colher coisas diferentes que nós colhemos no ano de 2023, e você sabe disso, você tem que plantar coisas diferentes. Se você quer viver algo diferente do que você viveu ano passado, você precisa, e eu preciso, ter uma atitude diferente da que tivemos no ano passado. Amém? Glória a Deus. Me chamo Johnny, tenho 47 anos, eu sei que parece que eu tenho 46 apenas. Sou casado há 23 anos com a mulher mais linda do mundo para mim, porque a sua é a mais linda do mundo para você, a minha é para mim. Com a Michele, eu tive a graça de ter 2 filhos, na verdade um casal, nossa primogênita Rachel e nosso caçulinha Samuel. A Rachel tem 14 anos, Samuel tem 10 anos. Nós estamos há 23 anos no ministério em tempo integral, servindo ao Senhor, e nós amamos a Jesus. Nós amamos a Jesus. Eu e Michele, quando nos casamos, decidimos entregar a nossa vida por amor a Ele, ao serviço dEle. E onde quer que Ele nos enviasse, nós iríamos. Nós não nos importaríamos se íamos ter recursos, muito pouco. O que nós estávamos focados é que nós teríamos Ele. E Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Então Ele está. Até o fim, até os meus dias se findarem na terra, o Senhor, eu sei que Ele estará comigo. E o meu trabalho, o meu foco é que eu esteja com Ele também todos os dias da minha vida. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração. É uma palavra que encheu o meu coração. Encheu. Eu confesso que eu pensei e vasculhei a Bíblia para trazer uma palavra que focasse bem diretamente sobre medidas, mas o Senhor deu a nós, como Verdade e Vida lá em São Paulo, um tema esse ano. E o tema é sobre excelência. E a excelência, ela fala sobre você exceder o seu limite. A excelência, ela fala de você sair desse lugar, e perdoe-me se eu for duro com algumas palavras, sair desse lugar de mediocridade, de mais ou menos, de tá bom assim, e entrar no lugar onde eu quero extrair o melhor de mim. Não tem relação com ser melhor do que outro, mas tem relação em ser a melhor versão de mim mesmo para a glória de Deus. Você me ouviu? Porque nós não estamos em uma competição com pessoas, mas nós estamos em superarmos a nós mesmos e crescermos até nos tornarmos a estatura e a medida e a plenitude de Cristo. E para isso o Senhor nos deu a igreja, para juntos nós fazermos isso. E eu tenho aprendido no decorrer da minha vida
que existem 3 portais muito importantes na nossa vida. Pergunta: quais são eles? Mais alto, senão eu não respondo. Eu vou responder. Os olhos, os ouvidos e a fala. Os olhos, os ouvidos e a fala são portais dos céus, do reino de Deus, para que eu receba e manifeste os desejos, os desígnios de Deus na terra. Só que pelos mesmos portais, nós podemos permitir que entrem e que pela boca saia maldições em vez de bênçãos, paralisia, esterilidade ao invés de fertilidade e velocidade. Então eu quero nessa noite, com você, falar sobre um deles, que são os olhos. Amém? São os olhos. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, eu gosto muito dessa versão. Tem 2 versões que eu tenho lido bastante esse ano, que passou. A NVT, Nova Versão Transformadora, e NAA, que é Nova Almeida atualizada. E eu acho que elas simplificam um pouco, mas não distorcem tanto. Amém, irmãos? Os olhos são a lâmpada do corpo. O que os olhos são? Então o que ilumina o corpo? Os olhos. Se os seus olhos forem bons, o que ele diz? Todo o teu corpo será cheio de luz. Agora, se eles forem maus, o que vai acontecer? Todo o seu corpo estará em trevas. Você percebe que esse texto ele diz que se eu tiver um olhar correto, se eu tiver, e eu vou usar a palavra do tema que vocês têm, se eu tiver uma medida correta, se eu tiver uma motivação correta no meu olhar, então o meu corpo será todo iluminado. E luz fala que eu vou ter condições de verificar se há algum caminho mau. Lembram daquela mulher que perdeu a dracma? Alguém lembra? Ela perdeu a sua moeda, ela perdeu um valor, ela perdeu algo de muita importância para a vida dela, e ela perdeu dentro da casa, que significa, ela perdeu dentro de si. Às vezes nós perdemos valores de Deus dentro de nós. Qual é a primeira coisa que essa mulher faz? Ela acende uma luz, e quando ela acende uma luz, ela acha a dracma? Diga não. Ela acha o quê? Diga sujeira. Ela percebe a condição da sua casa. Por que eu digo isso? Porque ela vai varrer a casa. Se ela vai varrer é porque está suja. Então aquela mulher começa a varrer a casa, e ela encontra o seu tesouro perdido. Se nessa noite você ousar ter um olhar correto para com você mesmo, você vai permitir que a luz de Cristo acenda dentro de você. E a primeira coisa que você vai encontrar não é tão boa, mas você vai poder, identificando ela, dizer: não quero mais você. E encontrar o seu valor, encontrar o seu tesouro, que é o que Deus depositou na sua vida. Você recebe isso? Agora, esse mesmo texto em Lucas 11, 33 ao 26. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido. Irmão, para que você vai acender uma lanterna e colocar ela de ponta cabeça? É criança que faz isso, né, irmãos? Para brincar, né? Põe a luz assim só para ver o redorzinho de uma outra cor. Nem debaixo de um cesto. Onde que ele coloca a luz? Num lugar em que ilumina bem. Com que objetivo? A fim de que os que
a fim de que os que entram nessa casa vejam a luz. E agora ele vai falar a mesma coisa que Jesus falou no outro texto. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Irmãos, o que Jesus disse que nós seríamos? Luz do mundo. Mas para eu ser luz do mundo, eu preciso permitir que a luz de Cristo, ela me ilumine, ela cause um impacto dentro de mim, ela mude a minha essência, ela corrija os meus valores, ela seja capaz de me dar coragem ao enxergar o lixo dentro da minha alma, e eu pegar isso e varrer isso para fora, e encontrar o meu valor. E quando eu encontro o meu valor, os que estão em volta de mim enxergam essa luz, são impactados por essa luz, são abençoados por essa luz. Amém? Então não é pelo muito falar que você vai convencer as pessoas, mas simplesmente pelo existir, para a glória de Deus, é que você vai impactar a vida das pessoas nesse ano. A obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Mas existe uma parte que é sua e que é minha. Amém? Todos comigo até aqui? Agora Jesus, Ele está impactando as nossas vidas, falando sobre um valor eterno, de nós termos uma forma excelente de olhar. Uma forma não como o mundo vê. Jesus, ele disse: eu só faço as obras que eu vi o meu Pai fazer. Ele tinha uma referência, mas muito mais do que uma referência, Jesus tinha um modelo, e o modelo era o Pai. Então ele via as obras do Pai, e ele fazia exatamente o que ele via. Porque o olhar aqui não é apenas ver naturalmente, mas olhar aqui é aprender com Ele, é verificar como, quando Ele faz, e fazer exatamente como Ele fez. Quando Moisés recebe a planta do tabernáculo, Deus mostra detalhes, coisas minuciosas, desde o tipo de material, a forma que deveria ser construída, e ele diz assim: faça conforme o modelo que te foi dado no monte. Ou seja, respeite as medidas, respeite os materiais, respeite os alinhamentos. E quando você o fizer, a minha glória vai descer sobre este lugar. E todas as nações verão a minha glória sobre o que você realizou, Moisés. E eles virão para perto de mim. Você é um tabernáculo. Só que nós fomos criados na nossa essência para crescermos. Nós não nascemos pronto. Vire para a pessoa do seu lado, não sei se você gosta de fazer isso, mas diga: você não nasceu pronto. Você nasceu perfeito, mas não nasceu pronto. O seu corpo humano era perfeito, a sua sexualidade perfeita, mas precisava se desenvolver. E a ideia de Deus para nós é que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, porque Jesus crescia em graça,
em autoridade diante dos homens e de Deus. O próprio Deus, quando se torna homem, se coloca dentro de um processo para dizer que vale a pena crescer em Deus. Vale a pena andar todos os dias com o Senhor, até que eu me torne semelhante a Ele. Amém? Eu quero que você entenda algo. Há um texto da palavra de Deus, em João capítulo 8, versículo 2, que diz assim: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Abre uma aspa aqui, eles diziam isso, tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinando-se, continuou a escrever no chão com o seu dedo. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Quando aqueles homens trouxeram aquela mulher surpreendida em adultério diante de Jesus, eles não sabiam que Ele é a luz do mundo. Você está me ouvindo? Eles não sabiam que Jesus era a luz do mundo. E quando aquela mulher é posta diante de Jesus com todos os seus pecados, eu vou usar aqui uma frase do meu pastor, ele diz: eu vou usar minha imaginação santificada. Imaginação santificada é aquilo que não está escrito, mas eu acredito que foi assim. Isso é imaginação santificada. Quando Jesus, aquela mulher é trazida diante de Jesus, e Jesus é a luz do mundo, aquela mulher tem condições de enxergar o seu pecado, não mais os acusadores, não mais a acusação, mas os seus pecados. E eu acredito que no íntimo aquela mulher se arrepende, porque ela enxerga o que ela nunca conseguiu ver. E eu imagino que Jesus, que tem ciência de todas as coisas, percebe isso. E ele começa a escrever no chão. Aqueles homens não conseguiam enxergar o valor, a dor, a angústia, a história de uma mulher, que não era simplesmente uma mulher. Não diz que ela era uma prostituta, não diz o que ela era, só diz que ela foi surpreendida. Cadê o homem? Que a lei dizia que deveriam ser apedrejados. Cadê o homem? Não estava. Mas eles não estavam se importando com a mulher, eles se importavam de como pegar Jesus em contradição. Mas Jesus, que é a luz do mundo, estava diante daquela mulher, e ele pensava em como resgatá-la das trevas para a luz. Porque Jesus tinha um olhar correto.
Então Jesus se levanta, eu não sei o que ele escreveu no chão. Muitas coisas ele pode ter escrito. E ele diz assim, olha, seguinte, beleza. Abre uma aspa aqui, pensa naquela, como é que chama aquela bolinha que faz assim? Quando vai escrever alguma coisa no pensamento, sabe aquela, nos desenhinhos antigos? É que nós já somos tiozão, né, 47. Hoje não tem mais essas coisas, eu acho que tem ainda, sei lá. No gibi aparece às vezes assim, o pensamento. No pensamento de Jesus aparece assim. E eu estou usando minha imaginação de novo. Cara, será que eles não sabem que fui eu que escrevi essa lei? Fui eu que dei ela. Mas tá bom. Ele diz, ó, seguinte, beleza, está liberado, pode aprender já. Aquele que estiver sem pecado, manda fogo. E Jesus vira as costas e começa a escrever. Lembre-se, Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus diz assim, está liberado, pode fazer o que você quiser, a luz jogou luz dentro da dureza do coração daqueles homens, e eles olharam e falaram, caraca, eu não posso, desculpa pelo caraca, eu não posso apedrejar, porque eu também sou um pecador. E um por um, desde o mais velho até o mais novo, ó, zarparam. Você percebe que Jesus não está condenando aqueles homens, mas dando a eles uma oportunidade de enxergarem para dentro de si, alinharem as suas motivações, mudarem o seu olhar e transformar o seu estilo de vida. Então, de repente, Jesus ali escrevendo mais uma vez, ele se levanta e pergunta, ué, cadê a galera tão empolgada que estava aqui minutos atrás? Rapaz, hoje achei que ia virar uma carniça o negócio aqui. Cadê os meninos? Ninguém te condenou, moça? Ninguém, Senhor. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se perdeu. E Jesus disse para ela, eu também não te condeno, porque não foi para isso que eu vim. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então faz o seguinte, anda nessa vida, não peque mais, ande na luz, e todo o seu corpo será iluminado, e o teu corpo iluminado será um testemunho para uma geração inteira. Vocês lembram da mulher samaritana? Mulher samaritana está no poço para pegar água, mas Jesus estava lá. E eu não vou contar a história, talvez você não conheça, mas vai ler na Bíblia. Escreve no Google, mulher samaritana, e leia o texto. Eu não sei onde está, escreve mulher samaritana no Google, vai aparecer para você onde está. Aquela mulher cheia de dores, cheia de angústias, vindo num horário pegar água que ninguém ia porque era muito quente. É bebedouro a 12:35 da tarde. Em pleno verão, 2 sóis para cada habitante. Não é verdade? Sem vento naquele dia. Oh, miséria! E Jesus não enxerga uma pecadora, uma adúltera. Ele enxerga uma mulher buscando sentido para a sua vida. Já tinha 5 maridos, esse agora não era dela. Ela desesperada no seu interior, chorando talvez dia e noite. E Jesus se mostra como aquele que podia mudar toda a sua história. E quando aquela mulher entende que Ele é a água da vida, e ela bebe daquela água pela fé, ela volta para a cidade. Uma mulher que não queria ver gente, uma mulher que queria se esconder da sociedade, por causa das acusações, dos julgamentos, das injustiças na sua vida, agora ela dá testemunho de Cristo. Uhul! E toda uma cidade se prostra diante do Rei Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo e Ele é capaz de iluminar o olhar que nós temos, o olhar errado. Porque olhar errado, irmão, é quando você está em pecado e você quer justificar o teu pecado. Isso é trevas.
Mas o olhar correto é quando você enxerga a sua mazela e você leva ela aos pés de Cristo e diz aqui: esse sou eu, Senhor, tem misericórdia de mim. E então Ele vem com graça e Ele transforma a sua vida e a sua história. E você pode se levantar outra vez, numa nova medida, numa medida melhor, numa extensão melhor de ser um cristão que vai impactar a sua casa, sua esposa, seus filhos, sua sociedade, o trabalho, onde quer que você estiver. Se os teus olhos forem bons, você vai encontrar o valor que está dentro de você. Tem mais um texto que eu acho incrível. Êxodo 34, versículo 5 até o 9, diz: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O Senhor está falando dele mesmo para Moisés. O Senhor está diante de Moisés dizendo assim: o Senhor, Ele é bom. O mundo é mau, irmãos. O ser humano é caído, mas Deus é bom. Ouça-me. Um dia nós teremos novos céus e nova terra, onde haverá justiça. Você não viu isso? O mundo é mau, a terra está corrompida, mas um dia haverá novos céus e nova terra, onde haverá justiça. O homem, ele é caído, mas justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, e um dia você e eu teremos um corpo glorificado, onde a enfermidade, a dor e essa malignidade de querer pecar, essa carne maldita que quer pecar, não mais nos dominará, porque nós seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus. Mas lembre-se, você está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu estou crescendo, eu estou ampliando dia a dia a minha revelação de quem Cristo é e de quem eu sou. E nesse texto, Moisés é surpreendido com Deus. E o texto diz que imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti. A luz se manifestou na vida de Moisés, e Moisés, ele disse: Senhor, se agora eu encontrei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa, não é perdoa a iniquidade deles, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Irmãos, esse texto de Êxodo 34 é um texto muito chocante para as nossas vidas hoje. Porque esse texto, ele relata esse encontro de Moisés com o Senhor. Mas por que o Senhor se revela desta maneira para Moisés?
E por que ele se revela nessa noite desta maneira para você e para mim? Porque Moisés foi escolhido para libertar Israel do Egito, da escravidão. E Moisés faz esse trabalho. E em um dado momento da história, de toda a jornada, Moisés sobe ao monte Sinai, onde ele passa 40 dias tendo uma experiência gloriosa com o Senhor. E nesses 40 dias, o Senhor pega duas pedras, eles falam tábuas, mas eram pedras trabalhadas, e ele escreve 10 palavras, nós conhecemos como 10 mandamentos, 10 leis, e o Senhor pega com o seu próprio dedo e escreve aquelas leis. Eu conversei esses dias com um irmão que estuda muito o hebraico, e se interessa muito por esses assuntos, e ele diz que alguns judeus mais peritos na palavra, estudiosos da Torá e da tradição, que nós não temos o acesso à tradução judaica, dizem que essas 10 leis, escritas pelo dedo de Deus, se eu circundasse ela, desse uma volta nela, imagine que aqui está a lei, eu enxergava as 10 palavras em qualquer ângulo. Meu Deus, se isso é verdade, isso é incrível demais. Porque nós sabemos que o papel, se for fino, você enxerga do contrário atrás, no máximo. E Deus fez isso. Só que, quando Deus tinha terminado e Moisés está se preparando para descer, o Senhor fala assim para ele: Moisés, o teu povo teimoso, esse povo teu aí, Moisés, aguento mais essa raça, estou ficando nervoso, já aprontaram lá embaixo, estou usando a minha linguagem, tá, street aqui, já começaram a causar lá embaixo, desce lá e resolve esse BO. Ele desce, ele olha aquilo, irmãos, ele pega aquelas palavras em pedra e taca no chão, quebra tudo. Irmãos, aquilo era uma obra-prima. Aquilo lá perdeu o valor para ele quando ele viu o povo dele, que Deus estava dizendo: ó, o teu povo aí. Ele quebra aquilo, fica com raiva do povo. E Deus diz assim: vou matar todo mundo. É hoje que vai ter apedrejamento aqui. Aleluia. Só que Moisés, com raiva do povo, ouve a palavra de Deus e diz: não, não, Senhor, não. O que as nações vão pensar de ti, Senhor? Que o Senhor fracassou com esse povo? Não, 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 não. Eu quero te fazer uma pergunta. Aquele povo acabou de fazer um bezerro de ouro para dizer que aquele bezerro tirou eles do Egito. Aquele pecado que eles cometeram estava escrito nas 10 palavras: não terás outros deuses diante de mim. O que faz um homem desse, que teve um encontro tão profundo com Deus e enxerga a miséria da humanidade, dizer não para um Deus que quer destruir um povo? É alguém que foi tocado por um olhar de um Deus que é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se. E ele enxergou que, embora eles estivessem tendo um ato de iniquidade, eles eram o povo escolhido de Deus, e ele disse: não. Você ouviu isso? Nosso Deus não é gente. Nosso Deus é top das galáxias. Então o Senhor fala assim: seguinte, Moisés, tem uma missão para você. Sobe de novo, lavra pedras. Eu quero que você veja o versículo
1 do capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã ao monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Só que, irmãos, Deus fala assim: Moisés, vamos começar tudo de novo. Arruma as tábuas aí, leva para cima que eu vou escrever de novo. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Foi, nós acabamos de ler. E Moisés sobe. E quando ele sobe, Deus fala dele mesmo quem ele é. E quando Deus fala dele mesmo quem ele é, Moisés se prostra e se inclui naquele pecado. Diz: nós somos muito teimosos, Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. E nos constitui o teu povo. Então, mais para o final desse capítulo, versículo 27 do capítulo 34, o Senhor disse ainda a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Deixa eu trazer algo que eu entendo desse texto para você. Deus a primeira vez escreveu. E quando Moisés é colocado diante de uma situação da qual ele fazia parte e não sabia, e a luz de Deus se manifestou, ele enxergou a sua miséria. O Senhor diz: eu perdoo você e eu perdoo eles. Agora, como sinal de que você entendeu quem eu sou, escreve você. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês retiverem serão retidos. Jesus disse isso. Você sabia que nós, a igreja, temos o poder para trazer luz na vida das pessoas, para que elas recebam perdão dos seus pecados e se reconciliem com Deus? Que texto poderoso, que experiência incrível. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Há um outro texto que eu vou apenas citar porque eu quero concluir essa palavra. É um texto de Zacarias capítulo 11, do versículo 15 em diante, que diz: o Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não cuidará da que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Irmãos, nesse texto, o Senhor está condenando, sabe o que, irmãos? Um olhar errado, uma atitude errada. Ele não está dizendo que não vai perdoar, ele está dizendo que ele vai cobrar uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. E esse texto ele diz, é uma parábola que fala sobre uma figura, a ovelha, é uma figura. E ela fala da ovelha que está perecendo, da que está desgarrada, da que está ferida e da que está sã. Mas a ideia aqui é que o Senhor falou comigo que eu preciso olhar do outro lado. Porque a palavra ela é muito negativa, ele diz: eu vou levantar esse pastor e é isso que vai acontecer.
Mas Jesus veio para buscar e salvar aquele que se perdeu. Então Jesus está dizendo assim: você precisa ter um olhar correto em cada situação da vida. Há pessoas que estão perecendo, há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão desgarradas, há pessoas que estão morrendo, há pessoas que estão sadias, e para cada uma delas precisa ter um tratamento. A que está perecendo, eu preciso cuidar dela. Irmãos, quando alguém está morrendo, a gente fica do lado, cuidando dessa pessoa, dando o que ela precisa. Pensa numa pessoa em câncer terminal. O médico diz: não tem mais o que fazer. O que você faz se não tem o que fazer? Eu fico com ela, eu fico do lado, eu oro por ela, eu abençoo a vida dela, porque ela está morrendo. Só que Jesus, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Se alguém crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Então só existe uma esperança, a esperança é que Cristo possa restaurar a vida de uma pessoa. E o nosso papel é ter um olhar correto em todas as situações. Talvez uma pessoa está morrendo nos seus pecados. O Senhor está dizendo: seja luz na vida dele. Talvez uma pessoa do seu lado sentada agora, o seu marido, sua esposa, um filho. Você precisa olhar para essa pessoa e dizer: eu vou liberar minha luz sobre ele, para que a glória de Deus impacte a vida dele e ele ressuscite dos mortos. Você me ouviu? Agora tem também aquela ovelha ferida, que eu quero usar os dois: morte e dor. A ovelha ferida, aquela ovelha doente. Irmãos, ovelha doente não é para ficar do lado, ovelha doente é para curar. A ferida, ela é para ser curada. E normalmente nós curamos as pessoas com a visão de dor que nós tivemos de uma situação que a gente passou igual do outro. E o nosso olhar de misericórdia, uma vez que nós passamos por uma situação difícil, é maior por quem passa pela mesma coisa. Então cure a pessoa com a mesma cura que você foi curado. Você está me ouvindo? Depois tem a ovelha desgarrada. Irmãos, ovelha desgarrada. Que ovelha que se desgarra com facilidade? Diga: fiote. O filhote, irmãos. A ovelha pequena. E aqui é uma alusão à imaturidade. Quantas pessoas imaturas estão do seu lado? Quantas pessoas que estão começando a sua jornada com Jesus? Ou quantas pessoas que já estão 10 anos na igreja, mas ainda não de fato começaram a sua jornada com Cristo? E são imaturas, e facilmente se perdem nas redes sociais, na vida. E o que tem que fazer com essa pessoa? Busque ela, vai atrás. O pequeno, nós estávamos lá na piscina hoje à tarde, irmãos, foi bem legal. Tinha um cachorro, como é que é o nome dele? Aslan, né? O Aslan estava ali. Quando uma criança mergulhava, ele ficava desesperado. Porque, queira você acredite ou não, ele tem uma noção de perigo daquela água na vida de uma criança. E ele queria mergulhar, ele colocava a fuça dele na água assim, porque ele estava preocupado com aquela criança. Crianças se desgarram. Pastor Mateus contou que um dia eles estavam ali em Olímpia, e de repente uma das filhas sumiu. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca um filhinho sumiu no mercado, no shopping, em qualquer lugar, num parque? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele esqueceu que ele estava no paraíso e saiu correndo procurar a criança, até que achou. Graças a Deus. O que é imaturo, você não tem que ficar surrando e pesando sobre ele. Não, vai buscar ele, ensina, põe no colo e conta a história. Conta sobre o que Jesus fez na sua vida. Conta como aconteceu a transformação plena da sua vida até aqui. É a pequena. Mas irmãos, por que nós não fazemos essas coisas? Porque o nosso olhar está muito comprometido. A gente está muito iludido com as coisas da vida. A gente está perdido aqui.
Agora tem mais um tipo de ovelha aqui que fala que é a saudável. Irmãos, o que você faz com a ovelha saudável? Você fica desconfiando dela, né? Essa ovelha, sei lá, isso aí deve ser um lobo, porque está muito boa. Aí tem, hein? Aí tem, esse cara é muito produtivo, esse cara tem muita unção, tem muita graça, sei lá, hein? Esse cara é um perigo. Não, essa você alimenta. Você traz essa pessoa para a sua vida e você transmite tudo que você recebeu de Cristo para essa pessoa. Você alimenta ela com a verdade, você alimenta ela com a presença de Deus que você tem. E essa pessoa saudável, ela vai ser uma força para você, para poder cuidar da ferida, da que está morrendo e da que ainda é infantil. Porque a ferida pode ser curada, a morta pode ser ressuscitada, e a pequena vai crescer. Você está entendendo? Isso é igreja, isso é alinhamento. Isso são algumas das medidas do reino de Deus. O olhar correto é uma medida perfeita de Deus na nossa vida. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo vai ser luminoso. E se o meu corpo for luminoso, todo mundo será cheio de luz. É sobre isso. Agora eu quero concluir essa palavra trazendo um outro versículo. Abra comigo em Hebreus 12, 1 a 3. Esse é o último texto que eu vou ler. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nesse texto nós somos chamados a fazer algo, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Só que o texto continua, e no continuar ele diz como fazer isso: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, ele está dizendo assim: como que eu consigo correr uma carreira que está proposta? Com perseverança, olhando a perseverança de Jesus, olhando o exemplo de Cristo Jesus, olhando que Jesus, embora estava sendo humilhado, ele estava com o olhar no prêmio. O olhar no prêmio, não na circunstância. O olhar naquilo que Deus prometeu para ele, não naquilo que estavam dizendo a respeito dele, porque diziam que ele expulsava demônios por Beelzebu, mas ele sabia que era pelo dedo de Deus. Mas olhar para Cristo Jesus, versículo 3 diz: portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. O objetivo, irmãos, de tudo que Jesus fez por nós, é para que você e eu não me canse e não me desanime. Isaías diz que os jovens se cansam, os moços de exausto até caem. É só jogar na piscina para fazer uns tiros de natação que você vai ver o que acontece. Mas os que esperam no Senhor, mas os que têm os seus olhos postos no Senhor, vão renovar as suas forças. Vão renovar as suas forças. E vão ter condições de subir com asas como águias. Alguns aqui estão nesse ano no lugar perfeito, na condição perfeita para esse ano alçar altos voos. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Alguns aqui estão no ponto de bala para esse ano correr e não cansar. Uma carreira que está proposta, uma corrida proposta para você, e você não vai se cansar dessa corrida.
caminharão e não se fatigarão. Alguns aqui já voaram muito, alguns aqui já correram muito, mas agora é tempo de caminhar e não enjoar da caminhada, mas apreciar a paisagem e com gratidão no coração diz: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por mim. A jornada foi longa e dura, mas olha só, eu estou curtindo a vibe com o Senhor, tá bom demais. Vai nessa levada, Jesus, que tá bom demais. Ou talvez pensando em você que está começando, você vai começar a esperar no Senhor e começar a ver o que você nunca viu, para poder entrar na nova fase de correr e não se cansar até que você possa voar alto nos lugares mais altos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se você olhar com precisão para as obras de Deus, você vai realizar com exatidão as obras de Deus. Olhe com precisão o que Ele já fez e faça o mesmo. Por isso que Jesus disse: as obras que eu faço, vocês vão fazer maiores, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está nos chamando, assim como para os discípulos. Lembre, eles estavam ali com Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai. Mas Jesus estava chamando eles para quê? Para continuarem a olhar para Ele agora onde Ele está, e entenderem que agora eles estão onde Ele estava. Ele estava na terra olhando para o Pai, realizando as obras do Pai na terra. Agora Ele sobe ao lado do Pai e Ele diz: agora vocês façam o que eu fiz. Olha para mim e faz a mesma coisa. Só isso. E eu concluo essa mensagem dizendo: qual vai ser a resposta que nós vamos dar para esse ano? E eu quero que você pense sobre a sua vida e você decida por si mesmo: o que eu vou fazer esse ano? Viverei para a tua glória, como nós cantamos, tudo é para a tua glória? Nós podemos cantar tudo é para a tua glória? Se o Ministério de Música quiser nos ajudar. Agora, se você é do Ministério de Música, ao invés de querer ajudar aqui, quer vir para o altar, então fique no altar. Fique aqui na frente. E eu quero convidar você que quer nessa noite, a última noite, o 7º dia de consagração para o ano de 2024. Depois de todas as palavras que você ouviu, e numa conclusão que nós fazemos hoje, você quer deixar o seu lugar e vir para o altar e dizer: Deus, me alinha, me corrige, me ilumina, me dá olhos que veem, que iluminam o meu corpo, para que eu possa enxergar as tuas medidas, a exatidão das tuas obras, para que eu possa ser a tua expressão, porque o Filho foi a expressão exata de quem Deus era, e Ele nos chama para sermos a expressão exata de quem Ele era. E se você é uma dessas pessoas, e eu espero que hajam muitas aqui nessa noite, eu não preciso de quantidade de pessoas aqui, mas você precisa fazer parte de um número de pessoas que vão se colocar diante do Senhor e dizer: sou eu, Senhor. Hoje eu quero me aliançar com o Senhor e me comprometer com a tua vontade para esse ano. Então saia do seu lugar e venha à frente, e nós vamos orar. Vai começar do início? Há um propósito eterno, do eterno, para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão. Um dia cairão
ao chão. Um dia cairão ao chão. É isso, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta, e toda a terra saberá. Aleluia! E toda a terra saberá. Saberá o quê? Que somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem o valor, e somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido entre as nações. Tudo é pra tua glória, minha vida é pra tua glória. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro. Isso, derrama tua glória em mim, em qualquer lugar. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim, em qualquer lugar. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, que servirei em qualquer lugar. Só quero ver o Senhor. Sim, Senhor, usa-me. Derrama em mim. Faça essa oração, me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória, me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória, me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória, me envolva na tua história. Minha vida, meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória, me envolva. Eu quero fazer parte, Senhor. Minha vida, me envolva. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. Razão da minha vida, és tu, Senhor Jesus. És tu, Senhor Jesus. Oh,
É necessário que Ele cresça e eu diminua. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro. Tudo que eu fizer. Tens preeminência. Tens preeminência em tudo. Sejas o primeiro. Sejas o primeiro em tudo. Que eu fizer. Tens preeminência, preeminência, preeminência. Tudo que eu fizer. Senhor, eu quero colocar cada um dos meus irmãos e me colocar juntamente com eles nessa hora diante de Ti. Aqui estamos nós, Senhor. Somos o Teu povo. Quantas vezes rebeldes, quantas vezes, Senhor, nós estamos distraídos, mas nós somos Teu povo, um povo de um Deus bondoso, compassivo e tardio em irar-se, o povo de um Deus que derrama luz sobre o nosso rosto, que assim como Jesus iluminou a vida daquela mulher, o Senhor um dia iluminou a nossa vida e nós enxergamos duas coisas. Nós enxergamos o nosso pecado, mas nós enxergamos o Teu tesouro dentro de nós. E hoje, num ano de nos alinharmos e de percebermos as medidas do Senhor para cada área das nossas vidas, nós nos rendemos e dizemos: cumpra-se em nós a Tua vontade, Senhor. Nos envolva na Tua história, Senhor. Conte conosco. Que esse ano a Tua unção, a Tua glória, o Teu poder sejam abundantes na vida de cada um dos meus irmãos. E que aquilo que não aconteceu em 10 anos aconteça nesse ano. Orações que há 10 anos estão sendo feitas e parece que nunca serão respondidas, que esse ano sejam todas respondidas. Eu oro, Senhor, para que o Teu povo em Bebedouro seja uma candeia que brilha, que ilumina toda a cidade, para que as pessoas enxerguem neles a Tua bondade, a Tua graça, e os que estão longe possam voltar para perto, os que estão perdidos possam ser resgatados, os que estão morrendo sejam ressuscitados, os que estão doentes sejam curados, e os que estão saudáveis sejam alinhados nesse ano no Teu propósito, e sejam cooperadores de Deus nessa cidade. Pai, eu abençoo esta igreja Ceifa, eu abençoo a vida do pastor Pedro, eu abençoo a vida do pastor Mateus, suas famílias, eu abençoo cada pastor, evangelista, profeta, apóstolo nessa casa, mestre. Eu abençoo a unção dos 5 ministérios nesta casa, eu abençoo cada um povo de Deus neste lugar, e eu declaro multiplicação neste ano, não para nossa glória, mas para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, eu reparo brechas no mundo espiritual, e eu declaro que não mais haverá divisão nesta casa, não haverá mais tristeza, mas haverá abundância. Esta casa é uma árvore que tem raízes profundas, e que este ano crescerá e estenderá os seus ramos, fará sombra para os cansados e dará alimento para os famintos, e tudo isso será para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor, glorifique a Cristo, Na Tua história. se envolva com Ele. Envolva-se na glória de Deus, me envolva. Minha vida pra Tua glória.
Faça essa oração, me envolva. Meu Deus, tu és. Meu prazer. Meu Deus, tu és. Meu prazer. Irmão, você pode até falar para a pessoa do seu lado assim: o teu olho ainda não viu, o teu ouvido não ouviu, e a tua mente, o teu coração ainda não percebeu o que Deus vai fazer esse ano na sua vida. Diga, você não sabe, você não viu ainda, você não ouviu, você não sentiu, você não sabe ainda o que Deus vai fazer esse ano na sua vida e na sua história. Coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Nós cantamos há pouco: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A resposta certa é do Senhor. Nos teus planos desse ano, que você já fez ou que fará, a resposta certa virá, ela virá, mas ela não virá de você, ela virá do Senhor. E a sua vida, a sua história vai impactar essa cidade, toda a redondeza, e alguém na terra vai ouvir o que Deus fez por você. Você que está lá no fundo da igreja, você ainda não viu, você ainda não ouviu, você ainda não percebeu o que Deus fará na sua vida nesse ano. Você que está em casa, você ainda não viu, você ainda não ouviu, você ainda não percebeu o que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Você que está na terra, não ouviu essa mensagem, você ainda não viu, você ainda não ouviu, e você ainda não percebeu o que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Só algo que o Senhor pede a você: que você o ame. Porque isso Ele fará para aqueles que o amam. E quem ama quer olhar para Ele. Quem ama quer estar com Ele. Quem ama quer gastar os seus dias com Ele. E esses receberão a resposta certa. E esse é você. Esse é você. Você recebe isso. Então mais uma vez aplauda ao Senhor bem forte, dizendo: eu recebo o Senhor. Eu recebo o Senhor. Eu recebo a tua palavra. Que o Senhor receba a recompensa, a glória e o louvor para sempre. Ei! Aleluia! Pastor Mateus, me ajuda, eu tenho que sair daqui. Glória a Deus! Quantos recebem isso da parte do Senhor? Se talvez você entrou como aquele cego vendo homens como árvore, ou vendo situações distorcidas, você sai daqui com a visão reposicionada no Senhor. Diga para alguém perto de você: esse ano será o melhor ano da sua vida. Diga para outra pessoa: esse ano será o melhor ano da nossa vida. Amém, igreja Ceifa? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Tu és digno. Tu és Senhor absoluto. Nós te amamos, nós te respeitamos. Oh, colírio para os nossos olhos. Glória a Deus. Amém, queridos? Que você possa desfrutar ainda mais do Senhor essa semana. Foram só 7 ministrações,
Mas ainda há muito de Deus lá na sua casa, no seu dia a dia. Incentivamos você, faça seu devocional com o Senhor, valorize o tempo da leitura da palavra, da oração, do mover no Espírito, do jejum. Quarta-feira teremos um encontro lá na sede às 20 horas, vai lá, leve a sua família. E com certeza, queridos, Deus continuará falando ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana abençoada. Vá em paz. E que você e sua casa desfrute dessa presença. Em nome de Jesus.